Você abre os olhos, mas não é o sol que te cega, é a lua, imensa e pálida, que começa a se despedir no céu cor de anil. O ar da madrugada é quente, pesado e gruda na sua pele. Abaixo de você, a esteira de junco áspera é a única separação entre seu corpo e o barro seco do telhado plano, onde toda a sua família dorme para escapar do calor sufocante da noite. Lentamente, você se senta. O silêncio não existe. O que há é um zumbido baixo e constante, o respirar de um monstro adormecido. É o som de Babilônia, a maior cidade que o mundo já viu. Ao longe, a silhueta colossal do zigurate Etemenanque arranha o céu, uma escada construída pelos homens para provocar os deuses. O cheiro que sobe das ruas é uma mistura de poeira, incenso queimado nos templos, o odor forte do rio Eufrates e o pão de cevada que já começa a ser assado nos fornos comunitários. Seu nome não será lembrado em nenhuma epopeia. Seu rosto não será esculpido em pedra. Você é um filho de outro filho de um agricultor, um oleiro ou um barqueiro. Sua vida não é uma aventura, é um ciclo ditado pelo sol, pela cheia do rio e pelos decretos de um rei que você jamais verá. A liberdade é uma palavra para os deuses, aos homens resta o dever. Neste vídeo, vamos viver um dia em uma era de deuses-reis, de leis escritas na argila e de uma engenharia que desafiava os céus. Um experimento para entender o que significava ser um tijolo na muralha da mais gloriosa cidade da antiguidade. Bem-vindo à Babilônia, a maravilha do mundo. Prepare-se para viver sobre o seu esplendor. E não se esqueça, pagar seus impostos. O dia mal começou. Sua casa não é um refúgio, é uma fortaleza contra o sol. As paredes externas são grossas, feitas de tijolos de barro cozido, que isolam o calor impiedoso da Mesopotâmia. Não há janelas viradas para a rua. A luz e o ar entram por uma única abertura no centro da construção, o pátio interno. É para este pequeno pedaço de céu privado que todos os cômodos se voltam. Descendo do telhado por uma escada de madeira rústica, você pisa na terra batida do pátio, o verdadeiro coração do lar. Os móveis são pouco e funcionais. Baús de madeira para guardar grãos e tecidos, algumas esteiras de junco e uma infinidade de potes de argila de todos os tamanhos, que servem para armazenar água, cerveja, óleo e alimentos. Não há camas. À noite, as esteiras são desenroladas nos quartos escuros e frescos que rodeiam o pátio. O fogo para cozinhar queima em um canto e a fumaça sobe diretamente para o céu aberto. A casa não foi feita para o conforto como o conhecemos, mas para a sobrevivência. Ela é uma máquina simples e genial, projetada para criar uma bolha de sombra em meio a um dos climas mais extremos da Terra. A privacidade é um conceito que não se aplica aqui. No pátio, a vida da sua família acontece à vista de todos os seus membros. Sua mãe já está moendo grãos de cevada em uma pedra. Seu pai inspeciona uma ferramenta de trabalho. E seus irmãos menores dormem amontoados em um canto. 3 gerações podem viver sob o mesmo teto, e cada som, cada conversa, ecoa pelas paredes de barro. Você aprende desde cedo a viver em comunidade, pois o trabalho e a sobrevivência dependem disso. Mas a vida coletiva não para nos muros da sua casa. As paredes que te separam dos vizinhos são finas. Você ouve o choro do bebê da casa ao lado, a discussão do casal do outro lado da ruela, e sente o cheiro do guisado que eles preparam. As ruas são estreitas, labirínticas, e a vida transborda das casas para o espaço público. Essa proximidade constante
cria uma rede de apoio e vigilância. Seus vizinhos te ajudarão em tempos de necessidade, mas também serão as primeiras testemunhas se você quebrar uma lei ou um costume. Na Babilônia, você nunca está verdadeiramente sozinho. Sua casa é apenas um núcleo dentro de uma colmeia humana, pulsante e barulhenta, onde cada abelha conhece o zumbido da outra. Sua primeira refeição do dia é a mesma de ontem e provavelmente a de amanhã. Um pão de cevada, escuro, denso e achatado. A farinha é grosseira e não é raro sentir o ranger de um grão de areia ou uma minúscula lasca de pedra do moedor entre os dentes. Quebrar um dente não é um acidente, é um risco calculado da sua dieta. Ao lado do pão, há uma tigela de barro com cerveja. Mas não se engane, esta não é a bebida clara e leve que o futuro conhecerá. A cerveja babilônica é espessa, turva, quase um mingau. É o seu verdadeiro sustento, barata, cheia de calorias e, mais importante, mais segura que a água do canal, que pode trazer doenças. Você come rápido, sentado no chão do pátio. Talvez haja algumas tâmaras para dar energia, ou um punhado de lentilhas cozidas. Carne é uma memória distante, um sabor que você só sente durante os grandes festivais em honra ao deus Marduk, quando os templos distribuem porções dos animais sacrificados. No dia a dia, sua força vem dos grãos. O sal é um bem valioso, usado com moderação. A comida não é fonte de prazer, é combustível. É a energia necessária para arar o campo, para moldar o barro, para remar contra a corrente do Eufrates. Você come para ter forças para o trabalho. E o trabalho aqui é a própria definição da vida. Seu corpo é uma ferramenta que não pode falhar, mas ele vive sob ataque constante. O calor atrai enxames de moscas, a poeira irrita seus olhos e entra em seus pulmões, e qualquer corte, por menor que seja, é uma porta aberta para o mal. Aqui, a doença não é um desequilíbrio biológico, é um demônio que se alojou em seu sangue, em seu estômago ou em sua cabeça, como punição por uma ofensa, sua ou de seus ancestrais, a algum deus esquecido. A febre que queima sua pele não é uma resposta do corpo, é o toque de Pazuzu, o demônio do vento. A dor de estômago são as garras de Lamasto, a devoradora de crianças. Não existem médicos, existem exorcistas e curandeiros. Se você adoece, sua família chama o Ashipo, um especialista em rituais que tentará expulsar o espírito maligno com palavras mágicas e encantamentos. Ele pode fazer um amuleto para te proteger ou uma poção com ervas e ingredientes repulsivos, criada não para curar seu corpo, mas para enojar o demônio e forçá-lo a sair. A higiene é um conceito desconhecido. Você se lava no rio ou com a água guardada em potes, mas a verdadeira limpeza é espiritual. Seu corpo não é um templo, é um campo de batalha entre você e os 1000 demônios que habitam o pó, a água e o ar. O sol ainda não nasceu por completo, mas seu calor já anuncia a dureza do dia. Não há relógios, apenas a luz do céu e a sombra dos edifícios ditando o início e o fim da sua jornada. Se você é um agricultor, sua vida é regida por outro mestre, o rio. Você caminha até os campos férteis que margeiam o Eufrates, um tapete verdejante em meio a uma terra seca. Seu trabalho é uma batalha constante para domar a água, cavando e limpando os canais de irrigação que são as veias do império. Com um arado de madeira, talvez puxado por um boi se você tiver sorte, você rasga a terra sob um sol que não dá trégua. Durante a colheita, sua espinha se curva por horas a fio, cortando os feixes de cevada com uma foice de argila ou bronze. O suor escorre e se mistura com a poeira, criando uma camada de lama na sua pele. Mas o fruto do seu esforço não é inteiramente seu. Uma parte significativa de tudo o que você colhe é destinada ao templo ou ao palácio.
coletores de impostos, os escribas do rei, virão para medir sua produção e levar a cota que sustenta os sacerdotes, os soldados e a nobreza. Você não trabalha para enriquecer, trabalha para sobreviver e para alimentar a grandiosa máquina de Babilônia. O seu suor é apenas mais um tijolo na construção do império. Mas talvez você não trabalhe no campo. Talvez por sorte ou por nascimento, seu destino seja outro. Você não empunha o arado, mas a cunha, um estilete de junco ou osso. Seu domínio não é a terra, mas a argila úmida. Você é um escriba. Enquanto o agricultor se curva sob o sol, você se senta em um pátio sombreado, com tábuas de argila fresca à sua frente. Seu trabalho é a memória do império. Com movimentos precisos, você pressiona a cunha na argila, criando os complexos sinais cuneiformes que registram tudo: contratos de casamento, acordos comerciais, dívidas, impostos e as ordens do rei. Sua habilidade de ler e escrever te coloca em uma posição de poder. Você é indispensável. Um comerciante precisa de você para formalizar uma venda, um casal para registrar seu dote, um general para catalogar os espólios de guerra. As pessoas, narre de forma sombria e calma para dormir, mas sem demorar demais para fazer. Te olham com uma mistura de respeito e temor, pois você é o guardião da lei e da informação. Um único símbolo que você grave na argila pode selar o destino de alguém, transferir riquezas ou condenar um homem. Enquanto o trabalho do agricultor desaparece a cada estação, o seu, depois de cozido ao sol ou em um forno, pode durar milênios. Você não apenas vive no império, você o escreve em existência. Você caminha pela cidade, mas nunca escapa da presença delas. As muralhas. Não são meros muros, são montanhas artificiais que separam o mundo civilizado do caos exterior. Uma muralha dupla, tão espessa no topo que 2 bigas poderiam correr lado a lado. Para você, que nasceu aqui, elas são o símbolo máximo de segurança e poder. Elas mantêm os exércitos inimigos e os espíritos do deserto à distância. Olhar para cima e ver os tijolos cozidos subindo em direção ao céu te dá uma sensação de orgulho e invencibilidade. Esta é Babilônia, o centro do universo, protegida por sua própria força. Para entrar ou sair desta fortaleza, é preciso passar por um dos seus portões monumentais. O mais famoso, o Portão de Ishtar, é uma visão que faz até os reis estrangeiros prenderem a respiração. É um portal de um azul profundo e brilhante, como um pedaço do céu noturno trazido à terra. As paredes são adornadas com fileiras de dragões e touros em relevo, os símbolos sagrados dos deuses Marduk e Haddad. Passar por ele é uma experiência religiosa. Você não está apenas entrando em uma cidade, está entrando em um santuário, um espaço guardado e abençoado pelas divindades mais poderosas. As muralhas não defendem apenas seu corpo, elas defendem sua alma, reafirmando a cada dia que você vive no lugar mais importante do mundo. Uma vez dentro das muralhas, a sensação de ordem monumental se desfaz no caos vibrante das ruas. As vielas são estreitas, labirínticas, e o ar é denso com o som de milhares de vidas acontecendo ao mesmo tempo. O zumbido é constante, o grito dos mercadores anunciando seus produtos, o balido das ovelhas sendo levadas ao templo, o martelar metálico da oficina de um ferreiro e o murmúrio de dezenas de dialetos diferentes. Aqui, caravanas de camelos carregados de especiarias do Oriente se cruzam com soldados de armadura e sacerdotes de vestes brancas. É um espetáculo de movimento e cor. Você aprende a navegar neste fluxo, desviando de um carregador de água e parando para ouvir uma fofoca no mercado. A fofoca, aqui, é mais do que entretenimento. É um sistema de informação vital, uma forma de saber quem está em ascensão e quem está em desgraça. Em meio ao aparente caos do comércio, a ordem do rei é sempre presente. Guardas do palácio patrulham as vias principais, seus olhos atentos servindo como um lembrete de que a liberdade tem limites.
A rua é o palco da sua vida social, seu local de trabalho e sua fonte de notícias, um lugar ao mesmo tempo excitante e perigoso, onde a oportunidade e a vigilância andam de mãos dadas a cada esquina. Na Babilônia, a justiça não é apenas um sussurro ou a vontade caprichosa de um nobre. Ela é gravada em pedra. Em praças públicas, você pode ver estelas de diorito negro, monumentos onde o grande rei Hammurabi inscreveu as leis que governam a sua vida. Talvez você não saiba ler as centenas de linhas em cuneiforme, mas você conhece o princípio que rege a todas: a retribuição. Se um homem comete um crime, a punição deve ser espelhada. É a lei do olho por olho, dente por dente. Isso traz uma nova forma de ordem ao seu mundo. Se um vizinho rouba seu grão, ele não será apenas punido. Ele terá que restituir o que foi roubado, muitas vezes com juros. Se um construtor ergue uma casa de má qualidade que desaba e mata o proprietário, o construtor será executado. A lei é direta, brutal e, em sua essência, busca um equilíbrio. Ela oferece uma sensação de segurança, pois estabelece que ninguém, teoricamente, está acima das regras. As palavras gravadas na pedra são um poder visível, uma promessa de que o caos tem limites e de que cada ação terá uma consequência clara e inevitável. A justiça deixou de ser um ato de vingança para se tornar um ato de Estado. Mas você aprende desde cedo a verdade mais dura sobre a justiça do rei. O olho de um nobre vale muito mais do que o seu. A sociedade babilônica é dividida em classes rígidas, e a lei reflete essa hierarquia. No topo estão os Awilum, os homens de alta classe, os proprietários de terras e nobres. Abaixo estão os Mushkenum, os homens comuns e livres como você. Na base estão os Wardum, os escravos, vistos como propriedade. O código de Hammurabi não trata todos da mesma forma. Se um Awilum cega o olho de outro Awilum, seu próprio olho será cegado. É a lei na sua forma mais pura. Contudo, se esse mesmo nobre cega o olho de um Mushkenum como você, ele não perderá o seu. Em vez disso, pagará uma multa em prata. E se a vítima for um escravo, a multa é ainda menor, paga diretamente ao dono do escravo. A lei, portanto, não serve para criar igualdade, mas para manter a ordem dentro de uma estrutura desigual. Ela garante que cada pessoa conheça seu lugar e o valor exato da sua vida, do seu corpo e da sua honra perante o Estado. A justiça existe, mas ela pesa de forma diferente em cada ombro. Sua vida acontece sob o olhar atento e caprichoso de um panteão de deuses. Anu, o deus do céu; Enlil, o senhor dos ventos; Ishtar, a deusa do amor e da guerra. Mas acima de todos reina Marduk, o protetor e Deus soberano de Babilônia. A religião não é uma questão de fé silenciosa, mas um contrato constante. Você serve aos deuses não por amor, mas para apaziguar sua ira e garantir seu favor. Uma enchente que destrói sua colheita ou uma doença que leva seu filho não são acidentes, são sinais da fúria divina. Para evitar a desgraça, você cumpre sua parte no acordo. Diariamente você pode deixar uma pequena oferenda no seu altar doméstico, uma figura de argila, um pouco de incenso. Em ocasiões mais importantes, você leva uma porção da sua melhor farinha ou um cântaro de cerveja até os portões do grande templo. Você não entra nas câmaras sagradas, apenas os sacerdotes podem ver e cuidar da estátua do Deus, que é lavada, vestida e alimentada todos os dias. Sua prece não é por salvação eterna, mas por necessidades imediatas e desesperadas. Que a peste não chegue à sua casa, que seu barco não vire no rio, que sua colheita seja suficiente. A fé é uma ferramenta de sobrevivência. O grande zigurate que domina o horizonte da cidade é mais do que uma escada para os céus, é o centro de um vasto império econômico.
O Templo de Marduk é a maior instituição de Babilônia, rivalizando em poder com o próprio palácio do rei. Ele possui enormes extensões de terra, rebanhos de ovelhas e gado, oficinas de artesãos e frotas de barcos. Funciona como uma corporação divina, embregando milhares de pessoas e controlando uma parte significativa da produção de todo o império. Os sacerdotes não são apenas guias espirituais, são administradores, juízes e senhores de terras. Sua relação com o templo é de dever. Assim como você paga impostos ao rei, você paga o dízimo aos deuses, uma porção da sua colheita, do seu gado ou do seu trabalho. Esse fluxo constante de riqueza vindo de milhões de pessoas como você é o que sustenta o esplendor dos templos e o luxo da classe sacerdotal. A sombra do zigurate que se projeta sobre sua casa é, portanto, dupla. É uma sombra espiritual, lembrando-o de sua pequenez perante os deuses, e uma sombra econômica, lembrando-o de sua obrigação de sustentar a morada deles na terra. Você serve aos deuses com sua devoção, mas os alimenta com seu suor. À noite, quando você sobe no telhado da sua casa para buscar alívio do calor, você vê um espetáculo que te enche de temor e reverência. Sem as luzes das cidades futuras, o céu noturno é um oceano de estrelas brilhantes. Mas para você, isso não é apenas beleza, é uma mensagem divina. Lá no alto do zigurate, os sacerdotes astrônomos passam as noites em vigília, registrando meticulosamente em tábuas de argila cada movimento celeste. A trajetória dos 5 planetas visíveis, que você conhece como as estrelas errantes dos deuses, a aparição de um cometa ou a cor de um eclipse lunar não são fenômenos naturais, são presságios. Essas profecias não são sobre o seu destino pessoal. Elas dizem respeito ao rei, ao reino, à colheita, à guerra. Um eclipse lunar pode significar um ataque inimigo ou a fúria de um deus. A posição de Vênus, a deusa Estar, no céu, pode prever sucesso ou fracasso em uma batalha. E o que afeta o rei, afeta a todos. As decisões que governam sua vida, que podem te levar a uma guerra ou te fazer passar fome, são tomadas com base nessas leituras celestes. Você olha para as estrelas não com curiosidade científica, mas com a ansiedade de quem lê o livro do próprio destino, escrito por uma mão divina e impiedosa. A mesma observação do céu, que prevê o futuro, também organiza o seu presente. O tempo, para você, não é uma linha reta. É um ciclo sagrado, ditado pelos deuses do céu. Com base nos ciclos da lua, os sacerdotes definem os meses do seu calendário, determinando a época exata do plantio e da colheita. São eles que adicionam um mês extra quando necessário, para que as estações não se percam. Sua semana tem 7 dias, um para cada um dos 7 grandes corpos celestes que vagueiam pelo céu: o Sol, a Lua e os 5 planetas visíveis. Até mesmo o seu dia é dividido em horas e minutos, um sistema de base 60 que é um legado direto da matemática celestial babilônica. A vida é marcada por um ritmo de trabalho e celebração. O calendário está repleto de festivais religiosos que quebram a monotonia do trabalho. O mais importante é o Akitu, o festival de Ano Novo na primavera, que dura 12 dias. Durante o Akitu, a cidade para. Há procissões, rituais que recontam a vitória de Marduk sobre o caos e cerimônias que reafirmam o poder do rei. Para você, é um tempo de festa, de comida farta e de participação em algo maior que você mesmo. O tempo não é seu para controlar, ele pertence aos deuses. E você vive sua vida dentro da grade, que eles, através das estrelas, impuseram ao mundo. A infância, em Babilônia, é um luxo que dura pouco. Se você sobreviveu aos perigosos primeiros anos, onde a febre e a diarreia levam muitos, seu propósito logo se torna claro. Não há escolas para você. A educação formal, o aprendizado da escrita cuneiforme, é um privilégio raro, reservado aos filhos dos escribas e da elite. Sua escola é a oficina do seu pai, o campo ou o barco. Desde cedo, você aprende a moldar o barro, a guiar o arado ou a tecer as redes. Você não escolhe uma profissão, você herda uma. Seu futuro é um espelho do passado da sua família.
Quando você atinge a puberdade, seu pai começa a procurar um cônjuge para você. O casamento não é um assunto do coração, mas um negócio. É um contrato meticulosamente negociado entre duas famílias para unir patrimônios, forjar alianças e, acima de tudo, garantir a continuidade da linhagem. Seu pai negocia o dote que a família da noiva trará e o preço que ele pagará por ela. Tudo é registrado em uma tábua de argila por um escriba, com testemunhas presentes. O amor pode ou não surgir com o tempo. O que importa é a legalidade da união e a sua capacidade de gerar filhos, especialmente homens, para honrar os deuses e herdar o ofício da família. Se você nasceu mulher, seu mundo é um paradoxo. Seu principal dever é com a casa e a família. Após o casamento, você passa da autoridade do seu pai para do seu marido. Sua honra e fidelidade são primordiais, e a lei é brutalmente clara. O adultério de uma esposa é punível com a morte por afogamento. Espera-se que você administre o lar, supervisione os servos, se houver, teça as roupas da família e, o mais importante, dê à luz filhos legítimos para seu marido. Sua identidade social é, em grande parte, definida por seu papel como esposa e mãe. Contudo, fora dos muros de casa, a lei te concede direitos surpreendentes para a época. Uma mulher babilônica pode possuir propriedades em seu próprio nome, herdar bens de seus pais e até mesmo administrar seus próprios negócios. O dote que você leva para o casamento continua sendo legalmente seu. Você pode usá-lo para investir, comprar e vender ou emprestar a juros. Não era incomum que mulheres fossem donas de tavernas, emprestadoras de dinheiro ou comerciantes de tecidos. Assim, sua vida é uma dualidade constante. Seu corpo e sua honra são estritamente controlados pela estrutura patriarcal, mas sua mente e seu capital podem te dar uma esfera de autonomia e poder no vibrante mundo comercial de Babilônia. A paz que você vive dentro das muralhas de Babilônia é uma paz comprada com ferro e sangue. A glória do seu império não nasceu de acordos, mas foi conquistada pela mais formidável máquina de guerra do seu tempo. Você vê os soldados nas ruas, a infantaria com seus elmos de bronze e longas lanças, os arqueiros cujas flechas podem escurecer o céu, e, acima de tudo, as temidas bigas de guerra, as plataformas de alta velocidade que atropelam as linhas inimigas. O exército é um instrumento afiado da vontade do rei, e sua presença na cidade é um lembrete constante do poder que emana do palácio. Para você, um homem comum, o exército é uma fonte de orgulho e de medo. Orgulho quando as tropas retornam vitoriosas, desfilando pela via processional com os estandartes e os espólios de reinos distantes. Medo porque em tempos de grandes campanhas, a conscrição pode bater à sua porta. Um oficial do rei pode te tirar da sua família e da sua oficina, te dar um escudo e uma lança e te forçar a marchar por meses sobre o sol escaldante em direção a uma cidade cujo nome você mal consegue pronunciar. Você reza aos deuses para que a guerra permaneça longe, mas sabe que a grandeza do seu lar depende da brutalidade exercida lá fora. As vitórias do exército enchem Babilônia não apenas de glória, mas de riqueza. Cada reino subjugado é forçado a pagar um pesado tributo anual. Carregamentos de prata, madeira do Líbano, pedras preciosas e, principalmente, grãos, fluem incessantemente para a capital. O ouro que decora os templos e os tijolos que erguem o palácio do rei são financiados pelo trabalho forçado de outros povos. A prosperidade que te rodeia, a abundância de comida nos mercados, tudo isso é o resultado direto da exploração de um império vasto e ressentido. Mas a guerra não traz apenas riquezas, ela traz pessoas. Uma das táticas mais eficazes e cruéis do império é a deportação em massa. Populações inteiras de cidades conquistadas são arrancadas de suas terras e marcham acorrentadas até Babilônia. Você os vê nas ruas, homens e mulheres de reinos distantes, com olhares perdidos, agora escravos. Eles são a força de trabalho que ergue as muralhas, cava os canais e serve nas casas dos nobres. Ao caminhar pela cidade, você entende a verdade fundamental do império. A sua segurança é a opressão de outro. A sua liberdade é construída sobre a escravidão de milhares. A paz de Babilônia é a guerra perpétua para o resto do mundo. Tudo o que você considerava eterno provou ser mortal. As muralhas, que pareciam tocar o céu e garantir a invencibilidade de Babilônia, não te protegeram para sempre.
Um novo poder surgiu no leste, os persas, liderados por um rei chamado Ciro. A queda não foi necessariamente um banho de sangue nas ruas, mas um colapso de poder. Um dia, você vê os antes invencíveis soldados babilônicos depondo suas armas e, pelo portão de Estar, entram generais que falam uma língua estranha e rezam para outros deuses. A mudança é avassaladora. O centro do mundo, o umbigo do universo, de repente se torna uma província em um império ainda maior. Os tributos que antes fluíam para a Babilônia agora são desviados para outras capitais. O grande zigurate ainda se ergue contra o céu, mas sua sombra parece menor, seu poder diminuído. Para você, que nasceu acreditando na eternidade da sua cidade, a sensação é de desorientação e perda. Você testemunha o impensável, o fim do mundo como você o conhecia. A grande Babilônia, a cidade que se gabava de sua força, lentamente começa sua longa jornada para se tornar poeira e memória. O tempo soterrou os grandes muros e palácios sob a areia do deserto. A sua vida, seus medos e seus sonhos se perderam, sem nome e sem rosto. Mas algo sobreviveu. Não foi a pedra, mas a argila. As centenas de milhares de tábuas cuneiformes que os escribas gravaram foram a sua verdadeira cápsula do tempo. Graças a elas, hoje conhecemos suas leis, seus mitos, como a epopeia de Gilgamesh, sua ciência e os detalhes do seu cotidiano. O seu eco não está nos tijolos, mas nas palavras. E o legado de Babilônia vai além. A matemática de base 60, desenvolvida para mapear os céus, é a razão pela qual seu relógio hoje tem 60 minutos em 1 hora e um círculo tem 360 graus. A semana de 7 dias, baseada nos 7 corpos celestes que eles adoravam, ainda estrutura o nosso calendário. A ideia de que a lei do Estado deve ser escrita e aplicada a todos, por mais imperfeita que fosse na prática, é um pilar da nossa própria civilização. A cidade pode ter caído, mas os sistemas que ela criou para dar ordem ao universo e à sociedade continuam silenciosamente a moldar o nosso mundo. Se você chegou até aqui, é porque entende que o passado não está morto, ele apenas dorme sob a superfície do presente. As histórias dos que vieram antes de nós são as fundações do nosso próprio mundo. Para continuar essa escavação arqueológica na história da humanidade, não se esqueça de inscrever-se no canal para que não percamos o fio da meada que nos conecta a esses impérios esquecidos. Ativar o sino para ser o primeiro a saber quando um novo capítulo do passado for desenterrado. E compartilhar este vídeo com alguém que também se fascina pelas sombras e luzes da história, pois cada compartilhamento mantém essa chama acesa. A jornada pela Babilônia termina aqui, mas as viagens pela vastidão do tempo estão apenas começando. Obrigado por assistir.